com vocês? Espero que sim! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as orações subordinadas substantivas e todas as suas classificações. Lembrando, galera, essa aula de hoje é só uma revisão, tá? Todo o assunto nós já vimos. Então, fica ligado, pega seu livro e me acompanha para mais essa aula. O que nós vamos falar na nossa aula de hoje é dar continuidade, tá? A esse assunto de oração subordinada substantiva, beleza? E a gente vai ver, eu coloquei aqui algumas frases para que a gente possa compreender, na verdade, fazer só um apanhado geral do que é essa oração subordinada substantiva e quais são as classificações, né, desse tipo de oração. Bem, primeira coisa que eu já falei para vocês na aula anterior era o que é uma oração subordinada, né? Então, uma oração subordinada eu tenho aí formado por duas, na verdade, um período composto por subordinação, eu tenho formado por duas orações. Uma oração que vai ser a minha principal e a outra oração que precisa da oração principal para que se faça, para que tenha sentido, né? Para que ela tenha sentido. Pensando nisso, dentro de todos esses critérios aí de classificação de oração subordinada, nós temos aquelas substantivas. Ora, o próprio nome já diz, a oração subordinada substantiva, ela vai seguir todas essas características, né, do que segue um substantivo. O substantivo, dentro de uma oração, ele é carregado de significados. Então, cada momento, ele vai ter um significado ali diferente, né? Ele vai precisar de um adjunto, ele vai precisar de um apoio, digamos assim, né? Então, a oração subordinada substantiva, ela vai desempenhar todas as funções que desempenhava um substantivo se o período fosse simples. Beleza? Estão compreendendo isso aí? Sinalizem para mim. Ok, então essa parte a gente já viu, tá tudo tranquilo, tudo sossegado, né? Vamos aqui para os exemplos de classificação. Olha, percebam, aqui nesse período composto por subordinação, eu tenho: é necessário que ele venha para o encontro. Então, uma das coisas também que eu já falei para vocês, mas que é bom tocar nesse assunto, né, é sobre esse quezinho aqui, ó. Esse que, né, que nós chamamos de que mesmo, pessoal? Quem é que recorda aí do que nós chamamos esse que? Bruna? Oi? Mas aí é um pronome relativo? Ou é uma conjunção subordinativa integrante? É uma conjunção subordinativa. Por quê, gente? A minha oração subordinada, ela inicia com esse quezinho. A gente não já falou sobre isso nas outras aulas, né? Então, ela vai iniciar a partir desse que, né? Dessa conjunção integrante que. Então, eu já sei que a partir daqui, ó, eu tenho uma oração subordinada. Oração subordinada. É substantiva, porque é o que a gente está estudando também, né? Então, é oração subordinada substantiva. Mas qual é a função dessa oração subordinada em relação à primeira? Então, gente, se vocês forem observar, aqui eu não tenho um sujeito na minha oração principal, né? Eu vou colocar aqui, ó, oração principal. Percebam que eu não tenho sujeito. Onde é que está o meu sujeito da oração principal? Ele está aqui, na minha oração subordinada. É aqui que eu vou encontrar o meu sujeito, tá certo? Então, percebam que toda esta oração subordinada, substantiva, ela está com a função de sujeito da oração principal. Por isso, ela vai ser oração subordinada substantiva subjetiva, porque tem a função de sujeito. Já estudamos isso, né? Inclusive tem gravado aí no canal a nossa primeira aula de oração subordinada. Beleza? Vamos dar prosseguimento?
Observem aqui, tá todo mundo entendendo? Eu acredito que sim, né? Ou então, pelo menos era para entender, de acordo com todas as aulas que nós já tivemos. Então, eu espero que vocês estejam acompanhando aí direitinho. Vamos para o segundo período aqui, olha. Eu tenho, o rapaz admitiu que estava apaixonado, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é separar a oração principal da oração subordinada. Como é que eu faço isso? Ora, a professora já me ensinou que a oração subordinada, ela vai iniciar do quê? Então, pronto, já tenho aqui, ó, a oração subordinada substantiva. Calma que eu já vou dizer para vocês qual é a classificação dela, qual é a função que ela está ocupando aqui nesse período composto, tá? Aí, o que eu vou observar? Bem, a minha oração principal, gente, aqui, ó, minha oração principal, ela é composta por um artigo, tá certo? Por um substantivo, que é o sujeito, e o que é isso aqui? Admitir. Qual é a classificação dele? Adjetivo? Não seria um verbo? Verbo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um verbo. Então, oração principal, que é formada por um verbo, por um substantivo e também por um artigo. Pronto, é o que eu tenho. Mas se eu vou admitir algo ou eu vou admitir alguém, tá? O rapaz admitiu. Vocês conseguem compreender essa ordem? O rapaz admitiu. Consegue? Porque eu não consigo. Para mim, está incompleto. Porque se eu dissesse, o rapaz admitiu, mas ele admitiu o quê? Né? Então, é justamente esse o quê que falta, que nós chamamos de objeto. Então, tá faltando, gente, um objeto direto aqui, né? Olha, percebam, admitiu que estava apaixonado. Então, a minha oração subordinada aqui, ela vai funcionar como objeto direto da oração principal, tá certo? Portanto, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Ok? Por que ela é objetiva direta? Porque a minha oração subordinada está funcionando, ok? Como objeto direto em relação à oração principal. Ok? Tranquilo? Podemos ir pensando neste mesmo raciocínio. Eu tenho aqui a minha oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Ora, muito simples. Se aqui em cima eu precisava de um complemento do verbo admitir, e este complemento estava ligado diretamente, tá, ao verbo, então eu tenho um objeto direto. Mas aqui embaixo, gente, vocês percebem que eu já não tenho mais uma oração subordinada ligada diretamente ao verbo. Aqui, ó, quando eu falo você duvida, esse duvida é do verbo duvidar, não é o substantivo dúvida, tá? Então compreendam, não estou falando do substantivo dúvida, eu estou falando do verbo duvidar. Olha só, você duvida de que eu queria me casar? Uma pergunta, você duvida? Tá certo? Então, aqui eu tenho a minha oração principal, gente, olha. A minha oração principal, ela é formada por um sujeito, né? E por um verbo, o verbo duvidar. Mas quando eu digo assim, ó, Gustavo, você duvida? Primeira coisa que o Gustavo vai me indagar é, sim, professora, termine aí. Você duvida de quê? Ah, você duvida que eu queria me casar? Então, esse D aqui, gente, como é que eu chamo ele? Dentro da minha estrutura, como é que eu chamo? Preposição, beleza. É uma preposição. Então, vocês vão observar, gente,
que o meu objeto aqui, ele não é um objeto ligado diretamente ao verbo. Ele é ligado à preposição e depois ao verbo. Portanto, aqui eu tenho um caso de oração subordinada, substantiva, objetiva, o que funciona como objeto, direta ou indireta? Indireta. Beleza, indireta. Por que que é indireta? Porque está ligado a uma preposição. Estão entendendo aí, galerinha? A Yane, tá tudo tranquilo aí, Yane, contigo? Tá quieta. Espero que esteja compreendendo, tá? Olha só, observem agora este outro período, para que vocês não tenham dúvida e também não possam se confundir. Eu vou mostrar aqui uma diferença, tá? Que vocês vão poder ter mais certeza na hora de fazer a classificação. Ou na hora de identificar, né, as orações subordinadas. Vamos lá. A namorada tinha certeza de que ficaria noiva em dezembro. Qual é a oração principal daqui, desse período, gente? Qual é a oração principal aí? A namorada tinha certeza. Beleza, aqui eu tenho a minha oração principal. Tá? De que ficaria noiva em dezembro? Gente, qual é a classificação disso aqui? É uma oração subordinada, substantiva, o quê? Indireta? Objetiva indireta? Direta ou indireta? Ih, não sabe, na verdade, nenhuma das duas, né? Nenhuma das duas, tá? Não, nenhuma das duas. Professora, mas como assim? A senhora não acabou de dizer que aqui, ó, tem um D, aqui também tem um D, então aqui eu tenho uma preposição, professora. Olha, a senhora colocou lá em cima. E depois tem, olha, igualzinho. Mas o que é que muda aqui, pessoal? É que na oração anterior eu tinha duvidar verbo. E agora eu tenho certeza que não é verbo. O que é certeza, gente? É um nome, é um substantivo. Eu tenho aqui, ó, um substantivo. Então, se eu tenho um substantivo, mas eu digo assim, a namorada tinha certeza. Mas tinha certeza de quê? Não vai ficar incompleto, professora? Vai ficar incompleto. Mas aqui, gente, eu já não vou ter mais um objeto indireto ou objeto direto para completar, porque eu não tenho verbo, então eu não posso ter objeto, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter um complemento nominal. Lembra que nós já estudamos sobre complemento nominal? Então aqui eu vou ter um complemento nominal e não mais um objeto. Portanto, eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva, ó, completiva nominal. Tá certo? Então, oração subordinada substantiva completiva nominal. Recapitulando, por que é completiva nominal e não objetiva indireta? Porque aqui, gente, eu não estou me referindo a um verbo, eu estou me referindo a um substantivo, tá? Então, se é me referindo a um substantivo, não tem por que ser objeto direto ou indireto, não é nenhum objeto, é um complemento do nome, complemento nominal. Beleza? Compreenderam essa diferença aí? Essa aqui, né? A verdade era que os dois se amavam muito. Percebam aqui que eu tenho um exemplo de predicativa. Vocês lembram o que é o predicativo do sujeito? Que são as características adquiridas pelo sujeito? Então aqui eu digo assim, a verdade era. Qual era esta verdade? Que os dois se amavam muito. Portanto, gente, essa minha oração
subordinada, ela vai estar explicando, caracterizando o meu sujeito, que nesse caso aqui está se apresentando como a verdade, porque a minha oração principal ela é formada por um sujeito, a verdade, e o meu verbo de ligação, tá? Então, aqui eu tenho a característica dessa verdade, que os dois se amavam muito. Portanto, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. Já aqui embaixo, como eu falei para vocês, né, o namorado fez um pedido. Qual era esse pedido? Que voltasse logo. A presença dos dois pontos já me dá a ideia de que aqui eu tenho um aposto. Portanto, eu tenho uma oração subordinada substantiva apositiva. Ok? Entendido isso aí?